concordo, Bruno. Quer dizer, eu tenho mais. Nós Só vamos a curiosidade dos dois lados. dos dois contextos, que um só falou E que o outro. vai na fé, É, mas não tem nada para te dar. que não tinha mesmo. E ele aqui tá falando. Como é que eu vou falar vai na fé se eu não vou oferecer nada? Olha só. Vai mentindo. Entendeu? Vamos abrir Romanos no capítulo 4, versículo 4. Romanos capítulo 4, versículo 4. Vamos começar do versículo 1 aqui. Capítulo 4, versículo 1, diz assim: Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Segundo a carne? Você vê que ele citou Abraão aqui, em Tiago, não foi? Que Abraão foi justificado também por obras, não foi? Não só por fé. Esse aqui é o Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Esse aqui é Paulo, Romanos. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os incircuncisos, sobre os circuncisos, tal. Então, Paulo está dizendo uma coisa. Tiago parece que está dizendo outra, não parece? Está dizendo que Abraão foi justificado sem obras, não foi? Mas aqui está dizendo que foi com obras. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 2. Opa, tem outras passagens, mas vou pegar essas duas que é melhor, né? Para ficar mais claro. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E agora, como é que fica? Aí, os que não entendem a questão da interpretação das Escrituras Sagradas, vão dizer que há uma contradição aqui. Por isso que Martinho Lutero dizia, essa carta não pode ser canônica, porque ele está falando que a salvação é por obras, que a justificação é por obras, mas aqui está dizendo que não. E uma das regras das Escrituras é a não contradição, que Deus não se contradiz. Ok? Bom, haveria uma contradição se os dois, Paulo e Tiago, estivessem falando do mesmo sentido de obras. Estão falando de obras diferentes. Estão falando de justificação diferente. O que Paulo está dizendo é a nossa justificação diante de Deus, a salvação diante de Deus. O que Tiago está falando, você vê que todo o contexto aqui está falando do amor para com o irmão. É a justificação diante do irmão, diante dos homens. Porque o que o Cristo disse? Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam. E vocês são filhos de Deus. Quando Jesus ora e fala assim, Pai, ele diz, amai-vos uns aos outros, né? E assim verão que vocês são filhos do Pai, né? Se vocês amarem somente os vossos amigos, né? Não faz isso também os fariseus, os publicanos, não fazem tudo isso, mas se vocês amam os vossos inimigos, os homens verão que vocês são o quê? Filhos de Deus. Então, o que Tiago está falando aqui não é da justificação diante de Deus, e nem está falando que a salvação é por fé e por obras. A salvação é somente por fé, por graça, mediante a fé. Ele está falando da justificação diante dos homens. Porque ele diz assim, aí explica aquele negócio, chega o camarada com fome e diz assim, estou com fome e com frio. Você fala, vai em paz, se aqueça e coma, mas você não deu nada para ele? É ridículo. Se você diz, eu tenho muita fé em Deus, e ele diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, você faz bem, até o demônio crê
e tremem. Acontece que você saber da existência de Deus, a existência de Deus não é questão de fé. Eu já falei isso aqui. A existência de Deus não é matéria de fé. A existência de Deus é matéria de conhecimento. Por quê? Nas 5 vias de São Tomás, eu já falei uma aqui, nas 5 vias de São Tomás, a primeira ele tirou de quem? De Aristóteles. Aristóteles era crente? Não. E Aristóteles prova a existência de Deus. Então a existência de Deus não tem a ver com fé. Então, esses camaradas que dizem fé e ciência são uns burros que dizem que não, tem que separar fé e ciência. Eles não sabem o que estão falando, né? Simplesmente não sabem. Porque a questão da existência de Deus não é questão de fé. O credo de Nicéia, quando os apóstolos criaram não, quando eles simplesmente juntaram o que ele já tinha dito. E ali foi feito, foi exposto no que nós cremos, ele diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não diz creio na existência de Deus, creio em Deus. Ok? Então, crer em Deus é crer naquilo que ele disse. Ok? Não crer na existência dele não é motivo de fé. O cara pensar um pouquinho, ele vai saber que existe Deus. Tanto que Deus colocou isso no coração de todo ser humano, é fácil chegar à questão da existência, a prova da existência de Deus. Então, o que acontece? Quando nós dizemos que cremos em Deus, nós cremos naquilo que ele disse e que é verdadeiro. Ok? Se eu creio naquilo que ele disse e não faço, eu não creio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Eu digo que creio em Jesus. Ok? E eu odeio o meu irmão, creio em Jesus, minha fé está sem obra. É igual falar para um cara ir comer sem eu dar comida para ele. Entendeu? Jesus diz assim, perdoai 70 vezes 7. E eu digo, não, fulano perdoa porque ele é bonzinho, mas aquele eu nunca vou perdoar. Eu creio em Jesus? Não. Minha fé está sem obra. Eu não está criando obra. Porque não está validada. Não está validada. Porque Jesus fala assim, pelo fruto é que você conhece a árvore. Então, uma pessoa que nunca viu uma laranjeira, eu chego com um pé de laranja e digo para ela, isso aqui é uma laranjeira. Né? Isso é laranja, isso aqui dá laranja. Eu ponho ali. E fica 100 anos aquele pé de laranja e nunca dá uma. Como é que a pessoa vai saber se é uma laranjeira ou não? Pode ser até um pé de laranja mesmo. Pode até ser. Mas não está dando fruto. Que valor tem isso? Não é? Então, assim, a nossa fé sem as obras é morta. Morta para quem? Para o outro. Para o homem. Os homens vão ver... Porque quem é a carta escrita? O apóstolo Paulo diz o quê? Que nós somos o quê? Carta escrita de Deus para quem? Para os homens. Você já viu uma carta sem letras? Mas essa carta sem letras para Jesus, para Deus, tem valor? Se a carta é de Deus, ela vai estar escrita. Não, isso eu estou falando. Quando aceite Jesus e será salvo. Uhum. O simples ato de aceitar Jesus, na minha cabeça, no meu entendimento, um outro exemplo, esquece isso. Eu falo, eu pego a Letícia, pego a Alice, pego a Manuela e eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas quando eu não me cuido, isso vem na minha cabeça, quando eu faço alguma coisa que eu sei que está me fazendo mal, eu não estou dando prova de amor para elas. Exatamente isso. Então é a mesma coisa de Deus. Quando eu falo, aceito Jesus, mas não sigo, às vezes nem procuro seguir, aí as pessoas vêm falar, mas a salvação vem de... a salvação, se você aceitou Jesus, você está salvo. Mas o simples fato de aceitar Jesus é insignificante perante o fato de você levar o nome de Jesus. Porque, na verdade, Então, é o Cristo quem nos aceita, né? Você sabe que eu ouvi uma entrevista do Jesse Valadão. Você lembra do Jesse Valadão? não lembro. Isso no final da Só vida. que são nós três. No final da vida, o pessoal é novo aí, não conhece. Voltou velho. Nós estamos, o Juraci. Aí no final da vida ele teve uma conversão. E ele foi dar uma entrevista para um camarada. Ele falou assim, pô, mas Jesse Valadão, você passou a vida inteira fazendo esses filmes aí, pornográfico e tal, né? E agora se converteu e acha que vai pro céu? Não, eu vou. Você queria que eu continuasse fazendo o que era ruim? Ele falou assim, ah, mas então você só aceitar Jesus e você tá salvo? Eu falei assim, não, meu filho. Você tem que ver se Jesus te aceitou, porque não fui eu que aceitei.
Foi ele que me pegou. Porque Jesus disse, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi vocês. Então esta fé que vem de Deus, essa fé que Deus... Transforma. É ela que dá o fruto. Quer dizer, o cara que diz, eu tenho fé. Mas tem um monte dizendo que aceitou Jesus. É. Mas Isso ele que eu não tô- vê isso que eu tô atitude. Não, velho. Olha, deixa eu contar um negócio para vocês. Aqui quando Jesus pregava, qual era o tanto de multidão que seguia ele? Milhares de pessoas seguiam ele, né? Jesus chega para eles e diz assim, vocês sabem qual é o negócio? Vocês estão me seguindo pelo pão que perece. Ele sabia. A mesma multidão que disse, quando Jesus entra em Jerusalém e disse, viva Hosana nas alturas, bendito que vem no nome do Senhor, o filho de Davi, a mesma multidão grita, crucifica-o. Né? Então, quer dizer, essa multidão é sem fé. Né? Não é aquela fé. Aceitaram o Jesus por quê? Ora, quem não aceita Jesus? Um homem que deu a vida por mim, um homem que só fez o bem, um homem que veio... Qualquer um aceita. Né? Agora, essa fé dada por Deus, que transforma o homem, esse fruto diante dos homens, é que Tiago está falando. Que esta fé, somente de boca para fora, ela é morta. É como o corpo sem o espírito, é morto. Como se Jesus não te... você quer ser filho dele, ou você quer ser aceito, mas não é aceito. Não é aceito, não é? Então, quer dizer, então o que o Tiago está falando aqui, ele não está contrariando Paulo, que a salvação é por fé, está falando é por fé, graça de Deus. Agora, essa fé produz transforma. automaticamente o fruto. É o tal negócio do pé de laranja. Você plantou a laranja, ela não vai dar chuchu de jeito nenhum. Ela só vai dar laranja. Chuchu é possível. Que pode Só se ele ser. subir no pé, né? Chuchu não mistura não, você não entende. Ou jaca, né? Tá vendo como é que eu entendo de roça, né? Então, você vê, ele vai dar laranja e não vai se esforçar para dar laranja, ele vai dar né? O cristão não é aquele que vive fazendo aquele esforço monumental como fazem os monges budistas ou os monges hindus lá, para se parecerem ao homem de Deus. Ele dá o fruto porque ele é de Deus. Normal, sem esforço. Né? Porque o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações, como diz o apóstolo Paulo, porque Deus, por seu amor, derramou sobre nós o Espírito que clama o que Abba Pai. Esse amor, esse Espírito foi derramado sobre nós por graça divina. E aí a diferença do cristão para o não cristão, da fé genuína para a fé da boca para fora. É isso que Tiago está dizendo. A fé produz. Então eu ouço a palavra de Deus, cada vez que eu ouço, aquilo produz algo em mim. Por quê? Porque Deus me deu a fé viva, que vai produzir lá na frente um efeito. Então, o dia que eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi a voz do meu pastor e eu segui, poxa, esse aqui é o meu pastor, eu segui. Cada vez que eu ouvir a voz dele, aquilo vai produzir mudança na minha vida. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa muito nervosa e brigo com todo mundo. De repente eu vou ouvindo Jesus falar assim, né? É bem-aventurado os mansos, porque darão o reino do céu. Eu ouço o Tiago dizer, seja que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu ouço Jesus falar, perdoai 70 vezes 7. Amanhã no meu serviço, vem porque vai vir, porque é justamente para aperfeiçoar a minha fé. Né? Vem algo que em tempos passados eu iria brigar. Eu me lembro da voz do meu pastor. Por minha força eu não vou fazer, mas o Espírito Santo está em mim. E naquele momento, ou às vezes eu explodo. E depois de explodir eu olho e falo, meu Deus, o meu pastor me disse isso, veio arrependimento. Né? Eu lembro de um senhor que fazia entrega para nós, de doces, e ele tinha uma perua e tal, e ele contando, falando pra gente assim, você sabe, ele era cristão, ele falou, você sabe o que aconteceu comigo? E ele era espanhol, aquele espanhol bravo, sabe? E falou assim, rapaz, essas coisas você vê, né? A gente nasce com essas coisas, a gente só Deus para transformar. Ele falou assim, eu fui no banco, deixei minha perua encostada e fui no banco depositar um dinheiro. E antes dele, o que eu fiz? Primeira coisa que me veio na mente, eu sou cristão. Oh meu Deus, por favor, olha esse cara para mim, para que ninguém roube e tal. Né? Pedi a proteção de Deus e fui no banco. Quando eu voltei, o pneu da perua murcho e chovendo. Vocês não imaginam o tanto de palavrão que eu soltei naquele momento. Mas falei muito palavrão. Né? Às vezes furou para não roubar. Aí, quando eu acabei de falar todos os palavrões que eu tinha que falar e xinguei, me veio na minha mente assim, mas você não pediu para eu proteger o seu carro? Com chuva e um pneu furado, quem vai querer olhar esse carro? Ele falou assim, olha, eu fiquei com tanta vergonha, que eu não sabia onde enfiar a cara, né?
E eu fui lá e pedi perdão chorando para Deus. Meu Deus do céu, muito obrigado por olhar meu carro, fui debaixo da chuva, troquei o pneu tranquilo, fui embora para casa feliz da vida. Né? É assim a nossa vida diária de conversão, de fé em fé, do cristão. Não quer dizer que tu vai pecar às vezes e vai extrapolar, vai. Mas o cristão, a palavra do seu mestre está aqui na sua cabeça. E a fé vai gerar essa obra. Alfredo, eu vejo assim que quanto mais você tenta entender, menos você entende. Porque eu acho que quando a gente passar a querer ter tanta explicação e tanta resposta e pedir para Deus sabedoria e deixar o agir de Deus acontecer na sua vida, as coisas vão vindo naturalmente. E você, por você pedir tanto, vai chegar uma hora que você vai dizer assim, meu Deus, como que eu pedi, eu parei de pedir, o Senhor me deu tudo. Então assim, eu acho que a gente tem que parar e esperar Deus agir mesmo. Com fé, Porque né? a nossa mente é limitada. Muito. Muito limitada. Você vai tentar entender e de repente você tá navegando mentalmente. E quando você pensa que não, a barreira tá ali, pã, a sua mente não vai. Então assim, às vezes eu penso assim, não, para, porque se você não parar, você pira aqui. Aí então você tem que parar, pedir perdão a Deus até e dizer assim, Senhor, vai no seu mover. Porque se depender de mim, eu... Ah, não, a gente não. É por isso que muitas pessoas, né,